Feche os olhos por um momento. Respire profundamente e imagine sua mente como um vasto campo, onde cada pensamento é uma semente. Cada palavra que você fala para si mesmo, cada pensamento que surge, faz nascer algo nesse campo. Agora, imagine que esse campo é sua realidade e cada pensamento cria uma nova paisagem. Pergunte-se o que você tem plantado nesse campo. Talvez você já tenha experimentado aquele momento em que uma voz dentro de você começa a se repetir, quase como uma gravação, dizendo: você não é capaz, não vai dar certo, você não merece. Essas palavras, vindas de dentro, são muito mais do que simples pensamentos. Elas moldam sua realidade e, muitas vezes, de forma invisível. Isso é um reflexo de como nossas crenças mais profundas, aquelas que estão gravadas em nosso inconsciente, podem criar uma narrativa limitante sobre quem somos. Na neurociência, sabemos que o cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Ou seja, ao repetirmos uma frase negativa, seja em voz alta ou em nossos pensamentos, nosso cérebro gera uma resposta física como se aquilo fosse real. E, de maneira silenciosa, essas palavras começam a criar o que chamamos de realidade neurofisiológica, uma espécie de zona de conforto negativa que nos mantém estagnados. Pergunta reflexiva: e se você pudesse olhar para essa voz interna e perceber que ela não é quem você realmente é? Como seria poder se distanciar dessas palavras e tomar o controle de sua própria narrativa? Você já parou para pensar por que é tão fácil ouvir essa voz crítica dentro de você e tão difícil ouvir a voz de confiança, de coragem? Isso ocorre porque o cérebro humano está programado para se proteger, e parte dessa proteção é detectar ameaças, reais ou percebidas. A mente crítica é uma tentativa do nosso cérebro de nos proteger do medo do fracasso, da rejeição ou da dor. Mas o problema é que, muitas vezes, essa voz crítica se torna dominante e começa a se sobrepor ao nosso verdadeiro eu, aquele que sabe que é capaz, que é digno, que tem imenso potencial. Quando damos poder a essa voz, permitimos que nossas crenças limitantes e os medos do passado controlem nosso futuro. Referência científica: Dr. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, nos explica que nossos genes não estão programados de maneira rígida, mas sim influenciados pelas nossas crenças. Isso significa que o que acreditamos sobre nós mesmos afeta diretamente nossa biologia e nossa realidade. Quando alimentamos essa voz crítica, não estamos apenas limitando nosso potencial, mas estamos afetando a forma como nosso corpo e mente respondem ao mundo. Aqui, começamos a transitar para uma nova compreensão de como podemos transformar nossa realidade por meio da reprogramação do diálogo interno. Isso vai além de simplesmente pensar positivo. Em vez disso, é entender o papel da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões. Joe Dispenza, por exemplo, ensina que nossos pensamentos geram emoções e essas emoções afetam nossa biologia. Mas quando mudamos os pensamentos, quando damos atenção ao que realmente queremos, começamos a criar novas redes neurais e novas possibilidades. E, ao mesmo tempo, o campo energético ao nosso redor começa a responder a essa mudança de frequência. Prática simples. Comece a observar os pensamentos que surgem em sua mente ao longo do dia. Sempre que perceber um pensamento negativo ou limitante, substitua-o por uma afirmação positiva, mas que esteja conectada à sua verdade interior. Por exemplo, se você pensar "eu não sou capaz", mude para "eu sou capaz de aprender e crescer a cada dia". Faça isso com gentileza e sem pressa, apenas observando a mudança sutil que acontece em sua mente e corpo. Reprogramar a voz interna não é uma tarefa de um único dia, mas um processo gradual de transformação. Aqui está uma técnica simples, mas poderosa, em 3 etapas. Observe a voz crítica. Este é o primeiro passo. Sem julgamento, apenas observe. Quando perceber um pensamento negativo, reconheça-o como algo que não reflete sua verdade profunda. Questione a voz crítica. Pergunte-se: essa voz está baseada em uma verdade ou em um medo do passado? Ao questionar, você tira o poder dessa voz e abre espaço para uma perspectiva mais ampla. Substitua com uma afirmação de empoderamento. Escolha uma frase que ressoe com sua verdade mais profunda. Pode ser algo simples como "eu sou digno de amor e sucesso" ou "eu sou capaz de superar qualquer desafio". Ao seguir essas etapas com consciência, você começará a perceber uma mudança,
não apenas nos seus pensamentos, mas também nas suas emoções e na sua biologia. Imagine sua mente como um jardim. A cada pensamento, você planta uma semente. Se você constantemente pensa em escassez, medo ou rejeição, você está plantando sementes de ervas daninhas, que dificultam o crescimento das flores e das plantas que você realmente deseja cultivar. Mas, se você escolhe pensamentos de autocompaixão, empoderamento e amor, você está plantando sementes de flores vibrantes e saudáveis, que irão florescer em sua vida. A beleza de um jardim é que ele é sempre replantado, sempre renovado. Mesmo que um pensamento negativo surja, você pode escolher não alimentá-lo e permitir que ele se desfaça, dando espaço para algo novo, algo mais alinhado com a sua verdadeira essência. Agora, olhe para dentro de si mesmo e pergunte: e se a dor que você sente hoje for portal para a vida que você sempre buscou? Cada pensamento, cada emoção, pode ser uma chave que abre portas para a transformação. A verdadeira mudança começa quando você se torna consciente do que está criando no seu mundo interior. Lembre-se, você não está quebrado. Está em transformação. Você tem o poder de reescrever a história que a sua mente tem contado, porque sua biologia responde à sua espiritualidade. E assim, ao reprogramar sua voz interna, você começa a manifestar uma nova realidade. Uma realidade onde você é o criador consciente da sua vida. Quando estamos passando por um período de dor profunda, seja emocional ou física, uma voz negativa começa a se manifestar, quase como um eco constante. Essa voz não apenas fala para nós, ela começa a ser nós. Ela distorce nossa percepção da realidade, fazendo-nos acreditar que somos incapazes, que a dor será eterna, que não há saída. A depressão, muitas vezes, faz com que nossa mente se feche em um ciclo vicioso de pensamentos autocríticos e desesperança. Nossa visão do mundo se estreita e tudo que vemos é a escuridão. O que não percebemos nesse momento é que essa voz negativa é apenas um reflexo do medo, um medo profundo de não sermos suficientes, de não sermos amados. Pergunta reflexiva: e se você pudesse perceber que a dor que você sente não define quem você é, o que aconteceria se, ao invés de acreditar no que a voz da dor diz, você escolhesse ouvir sua voz interior mais profunda, aquela que conhece sua verdadeira força? Em momentos de vulnerabilidade, a depressão se faz mais presente. Ela não aparece apenas como tristeza, mas como um peso constante, como um murmúrio persistente que nos diz que nunca seremos suficientes. A ciência nos explica que isso ocorre devido a uma complexa interação entre nossas emoções e nossa biologia. Quando estamos em um estado emocional de desequilíbrio, o cérebro entra em uma modulação de sobrevivência e nosso sistema límbico entra em modo de alerta, muitas vezes criando respostas exacerbadas ao estresse. A depressão é uma resposta do corpo ao sofrimento emocional não resolvido. Ela amplifica os medos mais profundos, criando uma realidade onde não vemos possibilidade de mudança. Mas o que poucos sabem é que a depressão pode também ser uma oportunidade para um despertar, uma força silenciosa que nos impulsiona a reavaliar nossas crenças e nossa conexão com o mundo. A dor é o mestre que nos convida à transformação. É fácil cair na armadilha de acreditar que somos vítimas dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das situações que nos acontecem. Mas a verdade é que não somos vítimas da nossa mente, mas sim produtos das nossas crenças. O que a ciência nos mostra, especialmente com o trabalho de Bruce Lipton e Joe Dispenza, é que nosso cérebro é maleável, nossa biologia é influenciada pelo que acreditamos e podemos reprogramar nossa mente. Quando somos capazes de observar nossa dor e questionar o que estamos acreditando sobre nós mesmos, começamos a abrir portas para a cura. Não somos prisioneiros de nossa mente, mas podemos ser os mestres dela. Exemplo prático: pense em um momento em que você superou uma dificuldade. Naquela hora, parecia impossível, mas você conseguiu. O que você aprendeu naquele momento? Como poderia usar essa experiência para transformar sua relação com a dor atual? Na neurociência, existe um conceito poderoso chamado neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar e se reorganizar. Isso significa que, mesmo quando sentimos que estamos presos em padrões negativos e destrutivos, podemos reprogramar nossos cérebros para pensar de forma diferente. Joe Dispenza fala sobre como a meditação e as visualizações podem ajudar a criar novas conexões neurais que alteram a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. A chave está em mudar a nossa frequência vibracional,
ou seja, em ajustar nossos pensamentos e emoções para uma vibração mais alta, mais saudável e mais positiva. Uma técnica simples que pode começar a mudar seu padrão mental é a visualização criativa. Quando você se vê em um estado de paz, de confiança e de alegria, você começa a moldar novas conexões cerebrais que vão se manifestar como novas experiências de vida. Prática simples. Durante 5 minutos ao acordar, feche os olhos e imagine-se livre da dor e da tristeza. Sinta em seu corpo a energia de bem-estar e gratidão. Imagine a cor dessa energia fluindo por todo o seu corpo, dissolvendo qualquer tensão. Ao fazer isso, você começa a reprogramar seu cérebro para uma nova realidade. Imagine sua mente como um rio em constante fluxo. Às vezes, o rio pode ficar turvo e escuro, cheio de águas turbulentas. Esse é o momento da dor. Mas, assim como um rio, a água sempre encontra seu caminho. Eventualmente, o fluxo volta à serenidade. O que você deve fazer é permitir que as águas da dor fluam, sem tentar barrá-las, sem tentar controlar o que não pode ser controlado. Quando você reconhece que a dor faz parte do processo natural de cura, mas não é a totalidade do que você é, você começa a sentir uma sensação de liberação. Você não é o sofrimento, você é a alma que observa o sofrimento. Agora, olhe para dentro de si mesmo e pergunte: e se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou? O que aconteceria se você começasse a ouvir a dor com compaixão, em vez de com resistência? Você não está quebrado, ponto, está em transformação. A verdadeira mudança começa com a aceitação do que dói. E, ao fazer isso, você começa a reprogramar sua realidade, a encontrar dentro de si a força para superar qualquer desafio. Prática final. Respire profundamente por 3 vezes. Com cada respiração, imagine a dor se dissolvendo, a tristeza se transformando em sabedoria. Diga a si mesmo, em voz baixa: eu sou capaz de curar e transformar minha vida. Deixe que essa afirmação se interiorize, enquanto visualiza um novo caminho à sua frente. Respire profundamente e imagine que o tempo é como um rio, fluindo constantemente à sua frente. Cada segundo que passa é uma gota de água que nunca mais se repetirá. Agora, pergunte-se: e se você pudesse viver apenas neste instante, sem se preocupar com o que está por vir ou com o que ficou para trás? O que você sentirá ao se entregar totalmente ao agora? A maioria de nós vive o tempo todo em um futuro que ainda não chegou. E o que acontece quando vivemos no futuro? A ansiedade começa a tomar conta. Quando projetamos nossas preocupações e medos para um amanhã incerto, criamos um espaço mental que nos mantém distantes do presente e, com isso, da nossa verdadeira essência. O cérebro humano, por natureza, busca a previsibilidade, busca a segurança. E quando o futuro é incerto ou desconhecido, o sistema de defesa entra em ação, criando medo, insegurança e, muitas vezes, paralisia emocional. Pergunta reflexiva: o que você está deixando de viver hoje por focar demais no futuro? E se a verdadeira paz estivesse na capacidade de soltar esse controle e viver plenamente no agora? A neurociência nos mostra que a nossa percepção do tempo não é uma constante, mas algo maleável. Quando estamos imersos no momento presente, a atividade cerebral muda. O cérebro entra em um estado de coerência, onde as áreas associadas ao pensamento analítico e à preocupação são temporariamente silenciadas, permitindo-nos vivenciar uma sensação de calma e foco. Joe Dispenza, um dos maiores especialistas em neurociência espiritual, explica que quando estamos totalmente presentes, nossas ondas cerebrais entram em um estado de coerência, gerando equilíbrio entre o coração e o cérebro. Esse alinhamento nos permite acessar um espaço de clareza mental, onde podemos agir com mais sabedoria e intenção. Prática simples. Nos próximos minutos, tente sentir cada respiração. Observe as sensações em seu corpo, como o ar entrando e saindo. Sempre que perceber que sua mente está indo para o futuro ou para o passado, suavemente traga sua atenção de volta para o agora. Isso ajuda a ativar a parte do cérebro que promove calma e clareza. Em nossa sociedade, somos constantemente bombardeados pela pressão do agora ou nunca. A ideia de que precisamos correr atrás do futuro para que ele aconteça, para que as coisas se concretizem, muitas vezes nos faz sentir como se estivéssemos sempre correndo contra o tempo. Mas a pressa, essa urgência constante, cria uma resistência emocional, que é como um peso invisível em nossos ombros.
A cada passo dado na pressa, ficamos mais afastados da verdadeira conexão com nossa essência. Quando tentamos controlar o futuro, na verdade, estamos negando a fluidez natural da vida. O tempo, como o rio, segue seu curso. E quando tentamos nadar contra a corrente, gastamos uma energia enorme sem conseguir chegar a lugar algum. Referência científica. O trabalho de Tom Campbell sobre a realidade simulada nos ensina que, ao tentar controlar os resultados, criamos um espaço de desconexão com a nossa verdadeira natureza. A fluidez e o fluxo do universo só se tornam acessíveis quando paramos de lutar contra ele. Há algo profundamente curativo no ato de confiar no tempo divino. A verdadeira paciência não é apenas esperar, mas sentir e confiar que, neste exato momento, você está exatamente onde precisa estar. A paciência vibracional é a capacidade de perceber que o universo tem um tempo próprio para cada coisa e que, ao viver o agora com confiança, você se alinha com essa sabedoria. Greg Braden, em seus estudos sobre o campo quântico, nos ensina que ao relaxarmos no presente e confiarmos na inteligência universal, começamos a experimentar uma harmonia com a vida, que nos permite manifestar o que desejamos de forma mais fluida e sem forçar o processo. Prática simples. Quando sentir a pressa ou a ansiedade surgirem, respire profundamente e afirme silenciosamente: eu confio no momento presente. Estou exatamente onde preciso estar. Essa pequena afirmação pode ajudar a reconectar sua mente com o fluxo natural da vida. Imagine que sua vida é como um rio que flui constantemente. Às vezes, ele passa por pedras, outras vezes, flui suavemente por um caminho tranquilo. O rio não luta contra as pedras, nem se preocupa com o que virá depois da curva. Ele simplesmente flui. Da mesma forma, quando aceitamos o presente e nos entregamos ao fluxo da vida, não precisamos lutar contra o tempo. A vida nos leva, e ao aceitar esse movimento, podemos desfrutar da jornada. O segredo está em soltar o controle e confiar que, ao fluir com o agora, tudo se alinha de acordo com a nossa verdadeira essência. Agora, olhe para dentro de si mesmo e pergunte: e se você descobrisse que o verdadeiro poder está justamente em não controlar o futuro, mas em viver o agora com plena confiança? O futuro, com suas incertezas, sempre será um reflexo da maneira como você vive o presente. Ao focar no agora, você começa a cocriar a realidade que deseja, sem esforço, sem pressa. Respire profundamente e sinta a presença do seu corpo. Às vezes, você se sente como se estivesse preso em um ciclo sem fim, onde parece que as coisas nunca acontecem como você deseja, mesmo quando faz o melhor que pode. Agora, pergunte-se: e se, ao invés de lutar contra isso, você pudesse entender o que está por trás dessas armadilhas emocionais que te impedem de avançar? O que aconteceria se você pudesse, finalmente, parar de se sabotar? Muitas vezes, queremos transformar nossas vidas, seja no trabalho, em relacionamentos ou na saúde. Mas, inexplicavelmente, vemos as coisas desmoronando logo após começarem a melhorar. Isso acontece porque, em níveis profundos, estamos carregando armadilhas emocionais invisíveis, padrões de pensamento e sentimentos que nos impedem de alcançar o que queremos. Essas armadilhas podem ser mais sutis do que imaginamos. Elas podem se esconder em crenças limitantes, medos profundos ou até mesmo na forma como nos vemos no mundo. Cada vez que tentamos dar um passo à frente, essas emoções e crenças inconscientes nos puxam para trás, criando um ciclo de autossabotagem que parece imutável. Pergunta reflexiva. Você já se perguntou quantas vezes já se impediu de crescer ou de alcançar algo por causa de algo dentro de você que você nem sabia que existia? Como seria se você pudesse começar a identificar essas armadilhas e liberar seu poder? A autossabotagem, em muitos casos, tem uma explicação científica. O cérebro humano é incrivelmente eficiente em manter o status quo, ou seja, ele tende a repetir padrões familiares, mesmo que esses padrões nos tragam sofrimento. Isso ocorre devido ao funcionamento da zona de conforto mental. Nossa mente, através de anos de condicionamento, cria circuitos de segurança que buscam nos proteger, mas muitas vezes acabam nos mantendo presos em ciclos de sofrimento. Esse fenômeno pode ser explicado pela neurociência da neuroplasticidade, que nos ensina que o cérebro se adapta e cria novas conexões com base no que praticamos repetidamente. No entanto, quando temos pensamentos ou comportamentos sabotadores repetidos, esses caminhos neurais se fortalecem,
criando um ciclo de comportamento negativo. O segredo está em perceber essas conexões, aprender a reprogramar os caminhos neurais, criando novos padrões que nos levem a uma vida mais alinhada com nossos desejos mais profundos. Muitas pessoas acreditam que estão trabalhando na sua espiritualidade quando, na verdade, estão se esforçando para atingir um ideal de perfeição ou um padrão de comportamento que não ressoa com sua essência. Isso é o que podemos chamar de espiritualidade performática, uma tentativa de se mostrar para os outros ou até para si mesmo que está em paz ou iluminado. A verdadeira espiritualidade, no entanto, é silenciosa, simples e profundamente autêntica. Ela não exige desempenho nem validação externa. Quando estamos buscando cumprir expectativas espirituais externas, estamos apenas criando outra forma de autossabotagem, pois estamos nos desconectando de nossa verdadeira essência. Exemplo prático. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você se permitiu viver sua espiritualidade de forma genuína, sem a necessidade de agradar a outros ou de atingir um padrão? Como você pode voltar a se reconectar com sua verdade interior, sem pressões ou expectativas? Você já percebeu como certas crenças persistem em sua mente, como se estivessem gravadas em seu DNA emocional? Essas crenças limitantes não afetam apenas sua mente, mas também o seu campo energético. Quando acreditamos que não somos dignos ou que não somos capazes, criamos uma frequência vibracional que ressoa com essa ideia e a atrai para a nossa realidade. A física quântica nos ensina que somos feitos de energia e que nossas crenças e emoções geram um campo energético ao nosso redor que influencia diretamente nossa realidade. Portanto, quando estamos presos a crenças limitantes, estamos criando uma barreira energética que nos impede de manifestar o que desejamos. Isso cria uma resistência invisível que atua como um bloqueio, mantendo-nos em padrões de comportamento que não nos servem mais. Um dos maiores obstáculos à transformação é o constante barulho mental. Nossa mente está sempre cheia de pensamentos, ansiedades e julgamentos. Quando estamos em meio a esse caos interno, fica difícil perceber a nossa verdadeira voz, aquela que sabe o que é melhor para nós. Esse barulho constante é um dos maiores gatilhos da autossabotagem. A prática do silêncio interior é uma das formas mais poderosas de quebrar esse ciclo. Silenciar a mente não significa ignorar seus problemas ou preocupações, mas permitir-se encontrar um espaço de tranquilidade dentro de si mesmo. Quando silenciamos a mente, criamos espaço para ouvir a sabedoria interior que já reside em nós. É a partir desse silêncio que podemos tomar decisões mais claras, alinhadas com nossa essência. Metáfora profunda. Imagine que sua mente é como um lago. Quando está agitado, você não consegue ver o fundo. Mas, quando a água se acalma, a clareza aparece. O silêncio interior é a prática de acalmar as águas turbulentas, para que você possa ver com mais clareza. Agora, olhe para dentro de si mesmo e pergunte: e se, ao invés de lutar contra a autossabotagem, você começasse a observá-la com compaixão? O que aconteceria se você começasse a se dar permissão para romper com esses padrões? Ao invés de se criticar, se oferecesse acolhimento e transformação. Você não está quebrado, você está em processo de transformação. E, à medida que começa a romper com as armadilhas emocionais, você se reconecta com a sua verdadeira essência, aquela que sempre soube que era possível. Imagine que cada palavra que você diz é uma semente lançada ao campo invisível do universo. Agora, pergunte-se com honestidade o que você tem plantado com suas palavras e, mais importante, o que você tem sentido enquanto fala, porque, talvez, o que cria sua realidade não seja apenas o que você diz, mas a energia silenciosa por trás do que você sente. Vivemos em uma era onde frases como manifeste sua realidade se tornaram comuns. E embora a intenção por trás disso seja positiva, existe um problema sério. Muitas pessoas acreditam que dizer algo em voz alta ou repetir afirmações é o bastante para criar uma nova vida. Mas isso não é manifestação, é declaração sem vibração. As palavras que não nascem de um estado interno coerente são apenas sons. Sem emoção, sem congruência, sem energia, elas não têm força no campo quântico. Manifestar não é recitar frases prontas. Manifestar é encarnar uma frequência, um estado de ser. Pergunta provocativa: quantas vezes você já disse "eu sou grato" sem sentir gratidão? Ou vai dar certo com o coração cheio de medo? A realidade responde à sua vibração, não ao seu discurso. Segundo a física quântica e os ensinamentos de Greg Braden,
O universo não responde a palavras, mas a campos eletromagnéticos gerados por sentimentos intensos. O coração humano, quando em coerência com o cérebro, emite uma vibração mensurável e poderosa que influencia a realidade ao redor. Joe Dispenza complementa isso com um insight essencial. Sua mente envia o sinal, mas seu coração atrai a realidade. Isso significa que apenas pensar positivo não cria mudança. É preciso sentir de verdade, com o corpo inteiro, com as células, com o coração. A manifestação verdadeira acontece quando o pensamento mais emoção estão alinhados. Sem essa união, você apenas joga intenções no ar, sem ancorá-las na realidade vibracional. Toda intenção carrega uma assinatura vibracional. Você pode dizer eu quero prosperidade, mas se internamente estiver vibrando medo, escassez ou dúvida, o que está sendo emitido ao universo é a frequência da falta e não da abundância. Bruce Lipton explica que nossas células respondem a sinais do ambiente e nosso ambiente inclui aquilo que sentimos. Portanto, não é o que você fala, é o que você vibra que molda sua biologia e seu destino. Manifestar é mais do que desejar. É ser aquilo que deseja antes mesmo de ver acontecer. Quando você vibra amor, o campo responde com mais amor. Quando você vibra medo, ele traz mais motivos para temer. Exemplo simbólico, a intenção verbalizada é como uma flecha. A emoção por trás é a força do arco. Sem tensão emocional verdadeira, a flecha não alcança o alvo. A lei da atração ficou popular, mas também mal compreendida. Ela não funciona como mágica, nem como pensamento positivo superficial. O universo não ouve pedidos desesperados. Ele lê vibrações coerentes. A pergunta real não é o que eu quero atrair, mas sim, o que eu estou emanando sem perceber. Muitos pensam que estão manifestando amor, mas vibram abandono. Desejam saúde, mas vivem alimentando a doença com o foco no medo. A incoerência entre intenção e estado vibracional cria bloqueios silenciosos. Prática simples. Pergunte-se agora o que meus sentimentos constantes estão dizendo ao universo. Em vez de focar só em querer algo, busque vibrar como se aquilo já existisse. A manifestação só se torna real quando o alinhamento entre três centros, mente, corpo e espírito. Quando esses três estão em coerência, você entra em um estado de fluxo. E o campo responde. Tom Campbell ensina que a realidade é um reflexo do nível de consciência que você carrega. Por isso, mudar sua realidade exige mudar seu nível vibracional de consciência, não apenas suas palavras. Esse alinhamento exige práticas consistentes. Silêncio interior, visualização com emoção, meditação focada em estados elevados como gratidão, alegria, amor incondicional. É assim que você deixa de ser um pedinte energético e se torna um co-criador consciente. Agora, olhe com honestidade para si mesmo e pergunte: o que minha energia está pedindo silenciosamente ao universo neste momento? Será que estou realmente manifestando a realidade que desejo? Ou apenas recitando palavras enquanto vibro escassez? Você não está falhando, ponto, você está despertando. Toda cura começa com a consciência de onde estamos vibrando agora. Você não está sozinho, o universo escuta. Não o que você diz, mas quem você vibra ser. Feche os olhos e, por um momento, imagine que sua mente é um campo vasto e fértil. Agora, pergunte-se, o que você tem plantado nesse campo ao longo dos anos? Quais são as sementes das suas crenças? Talvez você tenha plantado sem querer crenças limitantes que agora crescem como arbustos espinhosos, impedindo o crescimento das suas flores mais preciosas. Mas e se eu te dissesse que você pode reprogramar esse campo e plantar algo novo, mais fértil, mais vibrante? Você já parou para pensar nas crenças que carrega consigo, sem questioná-las? Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou ser feliz. Eu não mereço melhor. Essas crenças foram formadas ao longo dos anos, talvez por palavras de outras pessoas, experiências passadas ou traumas que não foram devidamente processados. O mais curioso é que, muitas vezes, não temos consciência de como essas crenças limitantes estão moldando nossa vida. Essas crenças se tornam verdades inconscientes. Como o cérebro é extremamente eficiente, ele busca confirmá-las constantemente. É como se você tivesse um filtro mental que só permitisse que entrasse na sua vida coisas que reforçam essas ideias limitantes. Você começa a se comportar de acordo com elas e, assim,
elas se perpetuam. Pergunta reflexiva: quais são as crenças que você tem repetido sobre si mesmo que podem estar limitando o seu potencial? O que aconteceria se você começasse a questioná-las? A boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja, ele pode ser moldado, reprogramado. Isso é o que chamamos de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões. A neurociência nos mostra que nossos pensamentos têm um impacto direto na estrutura do cérebro. Ou seja, o que você pensa e acredita pode literalmente mudar a forma como seu cérebro funciona. O trabalho de Joe Dispenza, por exemplo, é fundamental nesse processo. Ele ensina que se você consegue alterar seus padrões de pensamento, você começa a criar novas conexões neurais, o que transforma a sua realidade. Isso significa que, mesmo que você tenha crenças limitantes profundas, elas podem ser substituídas por novos padrões de pensamento, que irão criar novas respostas emocionais e comportamentais. Exemplo prático: imagine que você tem uma crença de que não merece ser feliz. Toda vez que você se sente bem, seu cérebro automaticamente retorna à ideia de que não merece essa felicidade. Porém, se você começar a visualizar ativamente uma realidade onde você se sente digno e merecedor, seu cérebro começará a formar novas conexões, criando um caminho mais saudável para sua mente. O conceito de pensamento positivo é amplamente difundido, mas ele é insuficiente se não for acompanhado de uma verdadeira mudança interna. O que significa, na prática, que apenas pensar "eu sou feliz" ou "eu sou próspero" não é o bastante se você não sentir essa afirmação de maneira genuína em seu corpo e em suas emoções. O cérebro não faz diferença entre o que é real e o que é imaginado. Portanto, é necessário sentir profundamente as emoções relacionadas à mudança que você quer criar. A intenção deve ser carregada de emoção, pois a emoção gera energia que ativa o processo de manifestação. Quando você cria uma imagem mental acompanhada de emoções intensas de alegria, gratidão ou amor, o cérebro cria novas trilhas neurais que são mais poderosas e alinhadas com a realidade que você deseja. Prática simples, todos os dias. Reserve alguns minutos para visualizar seu futuro ideal. Mas não apenas imagine, sinta-o com todo o seu ser. Como você se sente com isso? A visualização emocional gera a energia necessária para criar novas conexões no cérebro. Nada muda sem consistência. Mudança de crenças profundas exige prática diária. O que você pratica cresce. Quando repetimos um novo pensamento ou comportamento consistentemente, aos poucos, ele vai se tornando parte do nosso inconsciente. Isso é o que chamamos de reprogramação mental. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, explica que nossas células podem ser influenciadas diretamente pelas nossas crenças. Quando criamos novos hábitos de pensamento, não estamos apenas mudando nossa mente, mas também reprogramando nossa biologia, e isso leva à transformação. Exemplo simbólico: pense em um rio. Se a água fluir sempre pelo mesmo caminho, com o tempo, ela cria um leito profundo. Da mesma forma, quando você repete consistentemente novos pensamentos, cria novas trilhas neurais que se tornam mais fortes a cada repetição. Imagine que suas crenças são como raízes de uma árvore. Elas começam pequenas, mas ao longo do tempo vão se aprofundando e se espalhando por todo o solo da sua mente. Quando você deseja mudar suas crenças, é como se estivesse mexendo nas raízes dessa árvore. Se você tenta cortar um galho sem mexer nas raízes, a árvore continuará a crescer da mesma forma. Portanto, mudar as crenças profundas exige paciência e persistência. Ao tomar consciência das raízes, você pode começar a substituí-las por outras mais saudáveis, criando assim uma nova estrutura mental. A árvore cresce de dentro para fora. Agora, olhe para dentro de si mesmo e pergunte: e se você pudesse deixar de acreditar nas limitações que foram impostas a você e começar a acreditar na infinitude do seu potencial? E se você começasse a reprogramar as raízes que sustentam sua vida, criando um terreno fértil para um novo modo de ser? Você não está quebrado, está em transformação. Cada pensamento, cada crença é uma oportunidade para um novo começo. A verdadeira transformação começa quando você reconhece o poder que tem para mudar a sua própria mente.